Gente, boa noite na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, quero louvar a Deus por mais uma vez. Temos a oportunidade, estamos aqui para meditar na palavra, para entendermos o conceito da Bíblia Sagrada a respeito de alguns assuntos. Quero louvar a Deus por ter comigo nesta noite aqui o diácono Valdenor, que estará comentando aqui, juntamente comigo, trazendo aqui uma breve meditação. E convidar você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, pedir perdão, porque está com alguns dias que nós não gravamos vídeo. Você que já é inscrito, muito obrigado, deixa aí o teu like, faça o teu comentário, fique à vontade. Eu quero também pedir a você que compartilhe, deixe aí o seu compartilhamento, convidando alguém para fazer parte conosco dessa trajetória. E nessa noite nós queremos comentar a respeito de 3 assuntos muito interessantes. Um assunto que é um tanto controverso e também é necessário para que entendamos. Quem um dia não errou na vida? Por mais que sejamos novo ou velho, grande ou pequeno, rico ou pobre, preto ou branco, amarelo, não importa. Quem é culto ou leigo, quem nunca errou? Todos nós, uma hora ou outra, nós falhamos. E por incrível que pareça, quando nós viemos a este mundo, logo que nos entendemos como seres humanos, já começamos a errar. Para isso, nós precisamos consertar algumas coisas na estrada. E, infelizmente, tem momentos que nós percebemos que não tem como consertar. Tem coisas que acontecem que nós, por nós mesmos, não temos como consertar. E nós queremos discorrer com vocês hoje justamente a respeito desse tipo de assunto. Gostaríamos de tratar a respeito de 3 assuntos um tanto interessantes na ótica divina e também na definição da palavra. Está comigo o diácono Valdenor, que nós estaremos aqui agora comentando a respeito de um assunto bíblico, de uma importância bem singular, mas que é corriqueira a todos nós. E eu gostaria que você me desse 1 minuto da tua atenção e meditasse comigo. O diácono Valdenor congrega conosco, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Comadésima, em Itaituba. Sou Francisco Castro, sou pastor em Itaituba, e gostaria da tua atenção a respeito desse assunto. Primeiro assunto que nós vamos tratar, e na verdade nós vamos tratar 3 assuntos interessantes, mas o primeiro assunto nós queremos falar sobre a definição de justiça. A Bíblia fala sobre a justiça, sobre a misericórdia e sobre a graça. São 3 assuntos que a Bíblia fala: justiça, misericórdia e graça. Mas o que é a justiça divina? Nós encontramos essa justiça na Bíblia Sagrada? Sim, nós encontramos. A justiça de Deus nós encontramos quando Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo de número 1, lá por volta do verso número 16, quero te convidar, se você tiver uma Bíblia aí, convidar você a abrir juntamente comigo. No verso de número 16 em diante, quando Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Mas no verso 17, Paulo diz que nesse Evangelho se descobre a justiça de Deus através da fé. Porque como está escrito, o justo viverá da fé. O que Paulo está dizendo a respeito deste Evangelho que é descoberta a justiça de Deus através dele? No verso de número 18, Paulo fala ainda, discorrendo sobre a justiça, e Paulo diz que a ira de Deus se manifesta sobre toda e qualquer tipo de impiedade. O que é impiedade? Pecado. Qualquer pecado é impiedade. Então isso significa que, querendo ou não, todos nós estamos encerrados debaixo da ira de Deus. Porque quem não peca? Se tem alguém aí que nunca pecou, pode até fazer o seu comentário. Não, eu nunca pequei, eu não peco. Então amém, glória a Deus pela tua vida. Eu sou um pecador nato. Eu vou usar aqui a expressão do apóstolo Paulo: talvez entre os homens eu seja o mais miserável deles, seja o pior deles, talvez eu seja o mais carente de perdão. Só que aqui está dizendo que se eu peco, eu tenho que pagar pela justiça. Mas o que é justiça?
Vou te contar uma história, que o diácono está aqui do meu lado. Vou contar uma história para o diácono aqui e você vê se você se identifica. Na justiça de Deus, ela funciona o seguinte. O diácono Valdenor vem dirigindo um automóvel, um veículo, e de repente ele chega ali fora, ele perde o controle daquele veículo e ele bate na minha casa ali, derruba a minha casa, mata um filho meu. E de repente eu vejo ele naquele estado e eu pego o Valdenor, entrego para a polícia e a polícia vai prender o Valdenor, vai tomar tudo que ele tem, ele vai ter que indenizar a morte do meu filho, indenizar os bens que ele danificou e por último ele vai preso para pagar pelo crime que cometeu. Enquanto ele não pagar pelo crime, ele não pode sair de lá. Mas só que há um problema. No nosso caso aqui, é meio complicado, porque o salário do pecado, disse o apóstolo Paulo na carta também aos Romanos, o salário do pecado é o que, diácono? A morte. A morte. Então nós não teríamos como pagar. Por quê? Porque nós pecamos e pecamos e pecamos, e se nós morresse por causa do nosso pecado, ou se nós morrermos por causa do nosso pecado, mesmo assim só estaríamos recebendo salário, não pagando. Não tem como cumprir a justiça de Deus em nós. Nós não temos como pagar pela justiça. Então, resumindo, na justiça de Deus nós estávamos enrolados. Nós não tínhamos como acertar com ele. Então Deus viveu um período, Deus guiou o povo um período, e nesse período era exercida a justiça de Deus. Nós encontramos aí no início da Bíblia Sagrada o homem sendo expulso do Jardim do Éden por causa de desobediência, e daí então veio uma maldição sobre a raça humana e sobre a terra, porque era necessário exercer justiça. Depois vem na cidade de Sodoma e Gomorra a justiça de Deus sendo exercida, antes um pouco no dilúvio, a justiça de Deus sendo exercida. Não tinha como. Todo homem peca, e por todo homem pecar é necessário que a justiça seja exercida. Porém, quando Deus vê que isso não vai dar muito certo, Deus percebe que o homem não tem como cumprir a justiça de Deus, Deus envia a misericórdia. Deus agora age com misericórdia. E o livro de Lamentação de Jeremias define o que é misericórdia. O capítulo de número 3, o verso de número 22 do livro de Lamentação, Jeremias diz: as misericórdias do Senhor, elas são o que, diácono? O livro de Lamentação, capítulo 3, verso 22, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. E o Jeremias, olhando para esse lado, Jeremias diz: Deus nos dá uma nova chance a cada manhã. Deus não age conosco com justiça, Ele permite a misericórdia dEle para que nós possamos recomeçar, porque manhã fala de recomeço, fala de uma nova trajetória, um começo novo. Porém, a misericórdia de Deus, ou qualquer misericórdia, ela é definida assim. A mesma coisa acontece com o diácono Valdenor. O diácono Valdenor pega um carro, perde o controle, bate lá, mata um filho meu, quebra ali a minha casa. E eu ajo com ele com misericórdia. Eu digo: olha, Valdenor, eu não vou te prender, eu não vou te matar, não vou vingar. Porém, é necessário que tu pague todos os prejuízos que tu cometeu. No caso, se matou um ser humano, vai ter que pagar com a própria vida. Se quebrou a perna de alguém, no lei do talião, teria que quebrar também a sua perna. Isto é misericórdia. Não vou te fazer mal, porém, você vai arcar com todas as consequências do seu erro. Esta era a misericórdia, que Jeremias diz: a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Agora que nós deveríamos pagar pelos nossos erros, isso aí teria que pagar, não tinha jeito não. Cada erro teria essa consequência. E cada consequência teria um preço altíssimo. Nós vemos aí no Primeiro Testamento ainda, quando Davi erra, o preço da consequência do seu erro foi a morte do próprio filho e depois uma espada que não saiu mais da sua casa. Isso chamava-se misericórdia divina. E ninguém mais pregou sobre misericórdia do que o salmista Davi nos Salmos. Ninguém mais falou sobre misericórdia. Então, a justiça, ela cobrava tudo que você deve ou eu devo. A misericórdia liberava ali, você não precisaria pagar, ser condenado, porém você teria que pagar o preço pelo seu erro. Daí, vem a Bíblia, vem Cristo, através de uma promessa feita em Gênesis capítulo 3, a partir do verso número 15, vem Jesus
e nasce ali, cresce e depois oferece para nós a graça. O livro de Zacarias diz que Deus pega a sua vara chamada graça e quebra. E no quebrar dessa vara chamada graça, a graça nos alcança. E nele é descoberta a justiça, aí sim do Evangelho. O Evangelho é boas novas. Paulo, quando escreve sobre a graça de Deus, Paulo chega a dizer que quando um dia conversando com Cristo, lá no capítulo 9 do livro de Atos, Paulo se encontra com ele e Deus faz promessas a Paulo, diz que importava que ele fosse sofrer por causa do Evangelho, que ele ia ser... E uma certa feita Paulo está orando para Deus tirar algo que tinha na carne dele que perturbava. Ele diz, olha Paulo, a minha graça te basta. Já era o suficiente. Tu está livre de qualquer condenação. E Paulo até escreve isso, portanto agora nenhuma condenação há, está lá nos Romanos, né? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em quem? Na graça, em Cristo Jesus. O livro de Isaías, capítulo de número 43, o verso de número 25. Quando a graça chega, que a graça chega no capítulo de número 9 do livro de Isaías, dizendo que um menino, um filho se nos deu, nos nasceu, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E quando o menino chega no capítulo 43, verso 25, o próprio Deus diz, através da graça, ele diz assim, eu mesmo sou que apago todas as tuas transgressões, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Acabou-se. Não há mais. Aí no capítulo de número 45, verso 17, ele diz, olha, nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Porque essa é a herança dos santos. Então a graça, ela é diferente da justiça e diferente da misericórdia. A justiça te cobra e me cobra tudo que eu fizer de errado. E eu erro desde quando eu me entendo por gente. Então eu não teria como pagar. O salário do meu pecado seria a morte. A misericórdia, ela me perdoa, ela me dá o direito de viver, ela se renova cada manhã, não me deixa ser consumido, não me deixa o inimigo prevalecer sobre mim, porém eu tenho que pagar todos os meus atos. Eu tenho que pagar todos os meus erros, eu tenho que pagar tudo aquilo que eu tenho feito. Então a misericórdia, ela me dá o direito de viver, porém eu tenho que pagar pelos meus atos. O que eu não posso. Não tenho como pagar pelos meus atos. Tudo que eu fizer. Paulo chega a dizer nos Coríntios, capítulo de número 13, que ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Então não tem como. Quem é o amor que Paulo está falando? Deus é amor. Está lá a carta que João escreve. Deus é amor. Mas a graça chega e nos alcança. Não porque nós escolhemos a graça. Tá? Mas, para ficar mais bonito ainda a história da graça, para alcançar uma dimensão maior, não foi nós que decidimos a graça, buscar a graça. Não. Salmo de número 100, o Davi falava sobre isso. O salmista falava sobre isso. O salmista disse, olha, não foi nós que escolhemos ele, foi ele que nos escolheu. E nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. O que é interessante é que a graça nos busca, a graça nos alcança, a graça abre, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E nós estamos cansados, às vezes estamos sobrecarregados, não temos como pagar. A justiça nos alcançou, a misericórdia nos alcançou, nós não temos como pagar. Então nós recorremos à graça nessa hora, porque cansamos. E quando chegamos na graça, aí nós ouvimos da graça, eu sou o que apago todas as tuas transgressões e do teu pecado não me lembro mais. Pastor, então agora você vai ser perfeito? Não, de jeito nenhum. Então, de agora para frente, você não vai pecar mais. Era bom se isso acontecesse, mas João diz isso. João diz, filhinho, era bom que não pecasse. É bom que não peque. Mas se pecar, porque não tem como o homem viver sem pecar, irmãos. Aquele que diz que não peca, ele já é mentiroso. Se pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí a justiça de Deus se manifestou na fé em Jesus. O pecado que nos traz a paz caiu sobre ele. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Ele pagou o preço pelas nossas transgressões. E isto é graça. Ele nos amou quando todos nos odiavam. Ele nos amou quando nós precisávamos e merecíamos da justiça e da misericórdia. Mas ele, aprove somente a ele, nos amar e manifestar a sua graça. Por isso nós estamos aqui. Precisamos da graça, precisamos agir com graça. O mesmo perdão que ele nos deu, nós precisamos dar.
Porque à medida que nós perdoamos, nós somos perdoados. E à medida que nós não perdoamos, se perdoardes aos homens as vossas ofensas, disse Jesus. Se perdoardes aos homens as vossas ofensas, vosso Pai que está no céu vos perdoará. Mas se negardes o perdão, aí a coisa complica para o nosso lado. Sabe por quê? Porque a palavra graça é favor imerecido. Eu não mereço o perdão de Deus, eu não mereço o seu perdão, eu não mereço ser perdoado, porém cabe a Ele me perdoar. E eu posso não merecer, mas eu preciso do perdão de Deus, do perdão dos irmãos, do perdão de alguém que eu tenha ofendido ou entristecido em algum momento. Quero louvar a Deus pela tua vida, pedir a Deus que venha te abençoar de modo especial e que esta palavra possa falar ao teu coração. Não esqueça de deixar o teu like, não esqueça também de deixar o teu comentário e de compartilhar. Amém?